Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, muito especial, os trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier e seus simpatizantes. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje, meus queridos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que tem como título Perseguidores Invisíveis. É o caso da Margarida, né? Que se encontra assediada por 60 entidades, né? E com ovoides envolvendo a sua mente, sua cabeça, né? E o Gubi está lá, né? Junto com André e Eloy, porque ele está camuflado, né, com um espírito também das trevas para poder tentar libertar sua filha Margarida, né? Então vamos dar continuidade. O capítulo passado nós encerramos, o capítulo 9, esse que nós estamos lendo, nós encerramos na igreja, né, onde tem várias entidades que foram junto, né, na missa, a Margarida e o esposo, porque eles estão buscando, né, uma solução para o caso dela, da doença dela, né? Então, eles estão lá dentro também, né, dividindo com a espiritualidade maior a igreja, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Ainda existe na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor os abandona. Vale-se dos impulsos elevados para que elas ofereçam e socorre-lhes a necessidades educativas. Nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental. Aqui o André, né, comentou sobre as imagens da igreja, né, que já lá Moisés, né, proibia, né, idolatrar coisas de barro, né. Então esse é o comentário que o Gubi está fazendo. Nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares delas aqui envolvem os nichos e apetrechos de culto. É natural que resplandeçam, através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizam com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte dominava o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubros negros denunciavam cólera vingativa que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro para mim,
O sacerdote e os acólitos, não obstante se dirigem para o campo da luz do alto mor, envergando soberbas vestimenta, jaziam em sombra, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visível à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas a fina contextura. A espiritualidade está em todas as religiões, né? Porque ela se faz presente em tudo, não importa, né? Nos templos evangélicos, na missa, que está bem colocado nisso, né? Porque a preocupação da espiritualidade é colocar um pouco, né? Exatamente dessa força, né? Dessa força da misericórdia de Deus nas coisas. Da maneira que as pessoas vão receber, cada um vai agir de uma maneira. Os que estão abertos vão receber aquela energia, Os que estão fechados, né, não vão conseguir. Mas muitos vão conseguir sim receber essa força, né, que eles estão emanando aqui, coisa muito linda. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa. Mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registrava a presença dos nobres emissários espirituais, que agiam em nome do infinito bem. É isso aí. Reparei através do halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositalmente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida superior, que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, 2 transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção, e segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando a tentativa. Esse é assédio, né? Olha, vejam só, meus amados, aquela questão que o mestre nos ensinou, orar e vigiar, né? Porque se a gente pode estar orando fervorosamente, mas se não vigiar os nossos pensamentos, é exatamente por isso, para não acontecer esse assédio, né? E derrubar com a nossa conexão com a espiritualidade, né? Que é o que eles estão tentando fazer com as pessoas que estão na igreja, né? Voltei-me para o orientador, que prestimosamente explicou a história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior, que nos governa os destinos. A aquisição da fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes, a confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde, modificam-nos a tonalidade vibratória.
Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só à palavra. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servir ao ideal religioso durante 2 anos, pretendam o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los entre a emissão e recepção. Prevalece o imperativo da sintonia. Tudo é sintonia, né, meus irmãos? É isso aí, hein? Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Embalde imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio, erguido pela cultura moderna, aos acordes de nossa música. Preferiria ele os ruídos da ventania, e um cabaz de flecha lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das iminências sociais, é indispensável seja educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Gubbio espraiou o olhar através da multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente constrita, e acentuou: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procurem identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. É para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Continuou Gubbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos, alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi, num deslumbramento de muitos espíritos sublimes, penetrar o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde a celebração eleva o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas surpreendido reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta, o sublime, apagou a luz que a revestia com raios cinzento escuros, que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes, que se prosternavam humildes à mesa adornada, de alvo linho, notei que as hóstias no prateado recipiente que as custodiavam eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor, irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-la. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepressível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia qual foco de fluido luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Ela estava aberta, né? Ali, dedicada, se entregando para aquele momento.
Intrigado, eu procurei ouvir o instrutor, que, muito poderado, elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que comparecem à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhe tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Ut mis est dispersou os fiéis, que ao fim da reunião mais se assemelhava a barulhento bando de passarinho de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelos mesmos sequitos de entidades infelizes, sem a menor alteração. Vejam só todo esse contexto, né, meus amados? Dentro de um templo católico, as mentes ali, né, todas desviadas nesse contexto, né? Olha só, a espiritualidade faz uma força, né, para nos trazer esses benefícios, e a mente humana dispersa tudo isso, né? Pensa em coisas, e a gente tem que tirar esse exemplo para nós, quando estamos no nosso trabalho espiritual, estarmos de corpo e alma dedicados ao trabalho, né? Para que não sejam dispersos as nossas vibrações, as nossas intenções, né? Ficou uma grande lição nisso aqui, né, meus amados? Então é isso aí. Vamos encerrar o capítulo, né? Muito interessante, muito elucidativo. Agradeço de coração, né, por esse acompanhamento que os irmãos fazem da nossa leitura e de todo o trabalho do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Deus, meus amados, continue nos amparando e que possamos estar sempre receptivos com essa luz divina do Cristo. Muito obrigada e que assim seja, meus amados. Até a próxima. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.